Sabe quando você entra num site e pensa, uau, que design incrível? E talvez em outro que parecia meio confuso, amador? Pois é, a diferença entre essas duas experiências geralmente se resume a três letrinhas, CSS. Hoje, a gente vai desvendar o poder secreto do CSS, que é a ferramenta que transforma páginas web de simples blocos de texto em verdadeiras obras de arte digitais. Se prepara para ver a mágica acontecer. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, aquela pausa rapidinha. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver mais, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, comenta aqui embaixo qual o próximo assunto que você quer ver por aqui. O feedback de vocês é o que realmente move o canal. Valeu mesmo pelo apoio. Para a gente entender de verdade a importância do CSS, vamos começar com uma analogia bem simples, mas que é muito poderosa. Pensa numa página da web como se fosse um livro, só que um livro sem capa. Imagina só, você escreveu a melhor história do mundo. As palavras estão perfeitas, a trama é genial, mas e se você entregar essa história em um monte de folhas de papel soltas? Sem uma capa bonita, sem capítulos bem definidos, sem uma letra gostosa de ler. O que você tem na mão é só um amontoado de texto. A informação está toda ali, funciona, mas a experiência de leitura se perdeu totalmente. E é exatamente essa a sensação de uma página web feita só com HTML. A estrutura tá lá, os títulos, os parágrafos, os links, tá tudo funcionando. Mas falta aquela hierarquia visual, falta cor, falta vida. É uma experiência funcional, claro, mas que raramente convida a pessoa a ficar e a querer explorar mais. E a solução para esse problema foi sinceramente uma das ideias mais geniais da história da web, a separação total entre o conteúdo de uma página e a aparência dela. E o grande maestro dessa orquestra visual é o CSS, que significa Cascading Style Sheets. Pensa assim, se o HTML é o roteiro da peça definindo quem são os personagens e o que eles falam, o CSS é o diretor de arte. Ele que decide o figurino, o cenário, a iluminação, tudo que transforma o texto num espetáculo. Essa divisão de tarefas, olha, é o pulo do gato. O HTML cuida da estrutura e do significado das coisas. Ele diz para o navegador: ei, isso aqui é um título importante, isso aqui é um parágrafo. Já o CSS cuida da apresentação, dizendo: beleza, então todos os títulos importantes vão ser azuis e centralizados. Resumindo, o HTML é o que e o CSS é o como. Tá, mas por que essa separação é tão revolucionária assim? Porque na prática ela dá pra gente, como desenvolvedores, três verdadeiros superpoderes. E eu gosto de resumir esses poderes em três vantagens incríveis. Primeiro, uma manutenção absurdamente mais fácil. Segundo, um código muito mais limpo e organizado. E terceiro, uma consistência visual que grita profissionalismo. Vamos ver cada um deles. Pensa num site com 50 páginas. Agora imagina que o cliente chega e fala: quero mudar a cor principal de todos os títulos. Sem CSS, você teria que abrir e editar 50 arquivos, um por um. Um pesadelo. Com CSS, você muda uma linha de código em um arquivo e pronto, a mágica acontece. O site inteiro atualizado na hora. É uma economia de tempo e de sanidade que não tem preço. O segundo superpoder é a organização. O seu arquivo HTML fica limpinho, focado só na estrutura e no conteúdo, sem aquela poluição visual de um monte de estilos misturados. Isso torna o código muito mais fácil de ler, de dar manutenção e até de trabalhar em equipe. Fica tudo no seu devido lugar. E por último, a consistência. Um bom design precisa ser consistente. Botões, títulos, cores, tudo tem que seguir um padrão. Isso não só deixa o site mais bonito, mas também passa confiança para quem está usando. Faz a marca parecer mais sólida, mais profissional. O CSS funciona como um guia de estilo global, garantindo essa harmonia em cada cantinho do site. Beleza? Falamos muito da teoria, né? Mas nada, absolutamente nada, supera ver essa mágica acontecendo na prática. Vamos pegar um exemplo real e fazer a transformação bem aqui, na nossa frente. Olha só o nosso ponto de partida. Um HTML super simples, a gente tem uma tag H1 para o título, um P para um parágrafo e uma lista UL, com 3 itens li. É só isso. A estrutura crua, o esqueleto da nossa informação. E quando a gente abre isso no navegador sem nenhum estilo, o resultado é este aqui. A informação está toda aí, dá para ler, os links funcionam, mas vamos ser sinceros, isso não inspira ninguém a cozinhar, né? Funciona, mas não tem charme nenhum. E agora, a mágica. Este é o nosso código CSS. Repara na estrutura.
A gente seleciona um elemento do HTML, como body ou H1, e dentro das chaves, a gente aplica as regras de estilo. Por exemplo, para o H1, a gente está definindo a cor e o alinhamento do texto. Para os itens da lista, os li, a gente está botando uma cor de fundo, uma sombra e até arredondando as bordas. É basicamente isso. Você seleciona um alvo e diz o que quer fazer com ele. E aí, quando a gente aplica esse CSS no nosso HTML, uau, olha só a diferença. O conteúdo é exatamente o mesmo, mas a página ganhou vida, ganhou organização, ganhou um ar totalmente profissional. Isso mostra de um jeito muito claro o poder do CSS. A gente passou do funcional para algo que realmente cativa. E essa transformação toda leva a gente para uma conclusão bem importante. CSS não é só uma ferramenta técnica para pintar botões. É muito mais que isso. Eu adoro essa frase porque ela pega bem a essência da coisa. Quando domina o CSS, um desenvolvedor transcende o código puro. A gente vira também um artista visual, um designer capaz de moldar a experiência de quem usa o nosso site. É com CSS que a gente consegue criar layouts responsivos, que funcionam bem em qualquer tela, do celular à TV. É ele que dá o poder de criar animações fluidas que deixam a navegação mais gostosa. Com ele, a gente cria efeitos visuais modernos e, o mais importante, a gente dá personalidade para cada página. Então, a grande lição aqui é a seguinte: CSS não é só maquiagem. É a fundação, é o alicerce visual de qualquer página bem feita hoje em dia. Ele organiza, profissionaliza e eleva o nível do seu trabalho de um jeito que nenhuma outra tecnologia consegue. Entender essa separação entre HTML e CSS é o que vai destravar de vez o potencial de quem trabalha com front-end. A pergunta agora não é se é possível, mas sim quando você vai começar a usar todo esse poder para transformar suas próprias ideias em realidade. E assim a gente chega ao final da nossa conversa de hoje. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco melhor esse universo, considere apoiar o canal. Para quem puder e quiser dar aquela força, eu criei um link no tipa.ia, que está aqui na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, já me ajuda a dedicar mais tempo para criar mais materiais como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!